Estamos de volta com mais o nosso terceiro episódio, terceiro momento nosso desta temporada, a temporada do Amigos de Fé. Não perca o nosso tema de hoje. Vamos à vinheta? Estamos aqui com os nossos dois amigos de toda essa temporada, diferente das outras, essa vão manter os mesmos toda a temporada. Pastor Rafael. Prazer estar juntos mais esse tema e vamos nos aprofundar um pouco mais. Pastor Leonardo. Sempre uma alegria estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Família feliz é o nosso tema de hoje. Pastor Rafael, discorra para nós um pouquinho sobre esse tema, ou melhor, Pastor Leonardo, discorra para nós um pouquinho sobre esse tema de família feliz. Creio eu que esse talvez seja um dos maiores desejos de qualquer pessoa, né? Ter uma família de fato feliz. E a família só será feliz se nós vivermos os princípios de Deus para a família. A primeira pergunta, ele vem falando de falso e verdadeiro. Como é que é aquele negócio ali? Isso, perfeito. Traz o questionamento de qual é a orientação de Deus para o homem e a mulher com relação ao casamento. E a resposta nós vamos encontrar em Gênesis 2, versículo 18, justamente ali naquele contexto da criação de Adão e Eva. E Gênesis 2,18 vai nos dizer então: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus já desde o princípio compreendia que não era bom que o ser humano vivesse sozinho, principalmente o homem estivesse só. Por isso, a orientação de Deus ali é que eles pudessem viver juntos, unidos, o homem e a mulher, e portanto, nosso verdadeiro e falso, a nossa primeira afirmação, o homem foi criado para viver só, é falsa, e a segunda, o companheirismo de amor no casamento é melhor que a solidão, é a nossa afirmativa verdadeira. Ok, Pastor Rafael, a pergunta número 2, ele vem falando que Deus estabeleceu o casamento. Isso mesmo. Como é que é isso? E essa pergunta número 2 gera algumas polêmicas, né? Mas já que nós vimos que Deus estabeleceu o casamento entre o homem e entre a mulher, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, né? Apesar de ter muitas polêmicas, mas a Bíblia é clara em relação a esse assunto. Vou ler aqui o capítulo 1 de Romanos, verso 26 e o verso 27, aonde então há uma passagem em relação a isso. Vamos ler e vamos refletir um pouquinho. Capítulo 1 de Romanos, verso 26, fala assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, biblicamente, a homossexualidade é condenada, é um pecado. Deus não odeia o pecador, Deus ama o pecador, mas Deus quer livrá-los da prática do pecado. Então, biblicamente, esta prática é condenada e Deus quer que nós vivamos o plano dele para o casamento. E a gente sempre deixa claro que o nosso tema aqui é o canal não é olhar bíblico. Então, assim, olhar social, olhar de outras formas, nós não levamos em conta. Nós levamos em conta o olhar bíblico. E esse é o momento, e esse é o ponto, não é? Pastor Leonardo, um outro assunto, assim, casamento, já falamos de casamento, Deus juntou e tudo. E a relação sexual na Bíblia, a partir de quando? Perfeito. Que relação tem isso com casamento? Na Bíblia, uma relação total e completa. Nós percebemos na Bíblia, e aqui nós vamos ler Marcos capítulo 10, os versos 7 e 8, que são a nossa resposta ali, precisamos preencher as lacunas, mas aqui Jesus vai falar justamente de um aspecto que é extremamente importante e vai tratar que a relação sexual ela é reservada para o momento do casamento. Marcos capítulo 10, e convido aos nossos amigos a já responderem junto. O texto vai dizer assim: por isso deixará, e essa é a primeira palavrinha, por isso deixará o homem seu pai e mãe e se unirá, a segunda palavrinha da nossa resposta, à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne, uma. Então, a nossa terceira palavrinha na Bíblia, muito claramente nós percebemos que a bênção da relação sexual, e é uma bênção porque de fato é um presente de Deus ao homem e à mulher, ela deve ser reservada para o momento do casamento, o momento em que os dois deixam pai e mãe e se tornam então uma só carne. Eu gosto de pensar de uma forma bem simples, né? Casamento, a palavra já diz tudo, né?
casar. O ato sexual é casar, juntar. Não é? Por isso tem casamento. Mas, pastor Rafael, na pergunta número 4, acho que é, né? Eu tô aqui. Na pergunta número 4, eu posso simplesmente viver junto? Como é que Deus instituiu isso? Se é olhar bíblico, como na Bíblia Deus instituiu o casamento? Uma cerimônia? Como é que... Esse assunto é de extrema importância, né? Porque muitos acabam, por vezes, falta de orientação e conhecimento, seguindo um caminho errado e assim retendo as bênçãos de Deus. A número 4 nos pede para ler o texto ali de Ruth, capítulo 4, verso 9 a 13, que vai descrever o casamento entre Ruth e Boaz. E ali tem uma estrutura, né? Tem que ser algo público, com testemunhas. O casamento é uma celebração pública, mostrando para as pessoas de que esse casal está se unindo segundo a bênção de Deus. Muitos casais acabam simplesmente não morar juntos, né? Então, perante a Bíblia, se não há casamento, há uma relação de adultério. E desta maneira, então, Deus não consegue abençoar como ele desejava, como ele deseja abençoar a relação do matrimônio. Existe um livro na Bíblia, Cânticos de Salomão, que é um livro específico para namoro, noivado e casamento. Então, temos que seguir a instrução bíblica sobre essa matéria, sobre essa disciplina, para que nós recebamos as bênçãos de Deus. Então, a resposta ali era que o casamento era oficializado de forma pública com a presença de testemunhas e autoridades. Mas hoje tem união estável. Como é que a gente trabalha com isso? Ótima pergunta. Alguns ficam na dúvida. Mas eu tenho união estável, isso resolve? Não. A união estável não é o casamento propriamente dito. Tanto é que existe o casamento e tem que fazer a conversão da união estável para o casamento. A união estável ela é transitória, ela possui muita liberdade, é um ato de juntar e o estado civil continua solteiro. Então a união estável não se qualifica como um casamento segundo o que nós percebemos, os princípios apresentados na palavra de Deus. Compromisso. Como as pessoas fogem de compromisso, não é hoje, pastor? É verdade, pastor. Não é? A Bíblia fala que casamento é um compromisso com o cônjuge e com Deus. Como isso? Deus também. Aonde Deus afirma isto? É verdade. O último texto que nós lemos anteriormente no livro de Marcos, ali no capítulo 10, se nós continuássemos e lêssemos o versículo seguinte ao que nós lemos, o verso 9, Marcos capítulo 10, verso 9, vai nos trazer algo que é extremamente interessante, dito por Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é um momento de compromisso. É interessante, muitas vezes nós vemos casais que começam o relacionamento e a conversa deles é vamos ver se dá certo. E normalmente quando começa assim, não termina de um jeito muito legal. Então é necessário um compromisso com Deus, e aqui o texto, a nossa pergunta vai tratar de coisas que são positivas para o relacionamento. Nós deveríamos circular as que são positivas, Sim. riscar as que não são, e algumas, não vamos citar Dá uns exemplos pra gente. alguns exemplos aqui. Companheirismo, algo extremamente positivo, comunicação, paciência, esses que são aspectos extremamente importantes para que haja um bom relacionamento. Não é possível haver um bom relacionamento sem comunicação, sem que haja também cumplicidade, e principalmente eu quero focar aqui em um dos aspectos, relacionamento com Deus. É importantíssimo que o casal, tanto individualmente quanto juntos, unidos, façam então momentos em que eles possam se relacionar com Deus, tanto individualmente, como eu disse, quanto juntos, unidos no momento do culto familiar. Isso faz com que haja um casamento cada vez mais feliz. Pastor Rafael, hoje tem muita separação, muitas coisas. As pessoas casam, separam várias vezes. Mas o que a Bíblia, num olhar bíblico, e é bíblico, o que a Bíblia fala de divórcios, novas núpcias, quando pode separar, quando não pode? Pergunta número 6. Esse é um assunto também importante e um pouco e tanto quanto complexo, né? Mas a Bíblia nos deixa clara em relação a esse assunto. Só há duas maneiras, né, de se iniciar um novo casamento. Aqui na nossa pergunta número 6, nos dá duas passagens bíblicas para lermos. A primeira de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, é quando Paulo, então, diz de que a mulher está ligada enquanto o marido vive. Uma vez que o marido falece, ela pode casar-se de novo. Claro, tudo feito segundo a orientação bíblica, sendo um homem cristão. Então, primeira questão até meio óbvia, é quando então há a viuvez. Então pode-se iniciar um novo casamento. E a segunda, que é Jesus mesmo quem diz em Mateus capítulo 19, no versículo 9, eu vou ler esse texto. Então, lá em Mateus capítulo
19, no versículo 9, Jesus ele nos fala algo a respeito, então, do casamento ou do divórcio especificamente. Diz assim o texto bíblico. Jesus falando: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, muito se tem hoje o divórcio por incompatibilidade. Deus ele pode resolver esse problema de incompatibilidade. Mas quando há o divórcio, não é lícito aos divorciados casarem-se de novo. Isso seria uma relação de adultério. Então, eles devem buscar a Deus para serem então transformados por Deus e ter um casamento feliz e satisfatório. Ok, então, se nós formos resumir, 2 motivos para o divórcio. A primeira aqui é a morte, segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, e segundo Mateus 19, 9, o adultério. Ok. Aqui nós estamos tratando de casamento e novas núpcias, né? Se a pessoa quiser separar e viver sozinho o resto da vida, aí é uma opção dela. Não tem erro nenhum nisso. Mas, biblicamente, é isso que nós falamos. Mas, pastor Leonardo, tem um item importante também no casamento, né? Que é a educação de filhos. A pergunta número 7 nos fala alguma coisa a respeito, né? Perfeito. A criação dos filhos é hoje um dos maiores desafios que nós percebemos. Às vezes encontramos pessoas que dizem, não quero ter filhos porque hoje é muito difícil. Mas quando nós seguimos os princípios bíblicos, nós percebemos que os colocamos em um caminho correto. E o texto que nós vamos ler, então, se encontra em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7. Nós lemos antes esse texto, já lemos nos nossos estudos. E nesse contexto, aqui Moisés está falando sobre amarmos a Deus, sobre colocarmos Deus nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E no versículo 7, ele vai dizer assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O texto é muito claro quando Sim. diz que as crianças devem ser instruídas no caminho de Deus. Às vezes nós percebemos pais que dizem, não, meu filho, quando ele for mais velho, ele decide, ele escolhe, eu não vou ensinar a Bíblia para ele agora, é muito cedo, mas, muito claramente, os nossos filhos precisam ser instruídos na palavra de Deus e não existe uma idade em que isso deve começar, a todo momento, desde pequenos. E, portanto, a nossa questão aqui de verdadeiro e falso, para respondermos a número 7, desde a infância, aproveitando todas as oportunidades, claro, é a nossa alternativa verdadeira, enquanto que deixando as crianças livres para fazerem o que desejarem é a nossa alternativa falsa, então. Obrigado. No estudo anterior, nós estudamos sobre a divindade e aprendemos que Deus é amor. Sabe por que tem tantas separações, tantas dificuldades em relacionamento? É a falta de amor. Melhor dizendo, é a falta de Deus no casal e que vai refletir nos filhos. Se você quer ter um lar feliz, uma família feliz, busque a Deus, traga Deus para dentro da tua vida e da vida da tua família. Primeiro estudo que tivemos, Bíblia. A Bíblia nos faz conhecer a Deus. E quando nós lemos a Bíblia, conhecemos a Deus, isso se reflete dentro da nossa família. Quer paz na sua família, quer ter uma família feliz, traga Deus para a sua família. Quer você fazer isto? Pastor Rafael, ore para nós. Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, foi o Senhor quem criou essa instituição, a família. E o Senhor sabe como fazê-la prosperar. Que nós possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos, a nossa família em Tuas mãos, para que assim o Senhor possa cuidar dela e prepará-la para a eternidade. É o que pedimos e oramos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado. Se você quer ter uma família feliz, você quer buscar a salvação para sua família, próximo tema, salvação. Bíblia, Deus, família e salvação para irmos morar no céu com Jesus. Não perca, quarto capítulo da nossa temporada Amigos de Fé. Até a próxima.